jogo Inter e Flamengo é sempre complicado, ainda mais um jogo com a importância que tem os dois times agora, né? Praticamente é a final do campeonato, né? Eu espero que dê empate, meu resultado é empate, é claro, torcendo sempre para o Flamengo conseguir o resultado, mas eu torço que possa ser um empate, porque o campeonato não acabe agora, porque a emoção está muito grande. São Paulo pode ter chance de ser campeão, o Inter pode ter chance, o Flamengo pode ter chance, enfim. É um grande jogo, grandes duelos que a gente vai ter, né? Eu vi vocês comentando aí sobre posicionamento, jogadores que vão jogar, jogadores que não estão acostumados a jogar. Enfim, a gente não pode se colocar, independente de ser jogador que vai entrar fora de ritmo ou não, a gente não pode colocar isso. Eu acho que a gente tem que colocar a importância do jogo, né? O quanto representa um jogo desse e representa ser uma final. Talvez, como eu vi o Willian, se não me engano, não vai jogar, né? Isso. Nessas horas aí, se vocês colocarem jogadores da antiga aí, jogadores da antiga tomavam uma infiltração e não queria nem saber para o jogo, porque o que era mais importante era o título, né? Mas hoje a história é outra, é um pouquinho diferente, departamento médico, vetação, enfim, é uma maneira de pensar diferente, né? Mas eu torço que o Cerro realmente saia um grande jogo e vença o melhor. É claro que o Flamengo tem um elenco melhor que o Inter, só que o Inter provou que não é só o elenco que ganha jogo, né? Esse é o comprometimento que tem um com o outro dentro do campo que faz o resultado acontecer. Então vai ser um grande jogo e torcer realmente para o Flamengo aí conseguir uma vitória, né? Para poder selar o campeonato mais uma vez. Vamos lá, Veloso, a pergunta para o Renato, que está num lugar sagrado da casa dele, em Orlando. Depois vamos perguntar para ele o que ele está fazendo lá em Orlando, né, em relação até essa marca histórica em relação a ele no Flamengo, que a gente não sabia, meu irmão. É verdade. Um abraço para o Renato, prazer estar falando com você. E a minha pergunta é exatamente essa, que o Neto tá pretendendo também. A gente já vai começar a discutir sobre isso, né? Da sua estada aí, sei que você está trabalhando com a garotada, né? E quero saber se você passa um pouquinho aí da sua habilidade de bater na bola e bater falta, se dá para ensinar. E, aliás, aí, acredito que tenha muitas mulheres também, muitas meninas, né? Que jogam futebol. Então, como que é trabalhar também com as meninas aí? Então, Veloso, é um prazer estar falando com você. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos já tem 2 anos e meio, né? 2 anos e meio que eu vim para cá devido aos acontecimentos que acabam lá no Rio de Janeiro. Estava numa situação difícil, a família começou a se preocupar muito, né, com a área externa, de quando a gente vai fazer algum acordo, quando eu levava as crianças para a escola, elas começaram a se preocupar. Então, a minha prioridade sempre foi minha família. Então, de maneira alguma, sou apaixonado pelo nosso país, é um país maravilhoso, é um país onde o acolhimento é muito grande, mas enfim, acabei vindo para cá pelas visitas, né? O Neto conhece muito bem aqui também, sabe que aqui o clima é gostoso, tem muitos brasileiros também, então me senti à vontade e vim mais por fato da segurança da minha família do que propriamente por gosto meu, né? Porque aqui nós jogadores somos diferentes, né, Veloso? Aqui nós não temos emprego garantido pelo fato de ser jogador. A gente começar a nossa história do zero novamente, né? E eu nunca fugi das minhas origens, nunca fugi de serviço, então eu vim começar do zero e fazer um trabalho, né? E esse trabalho eu tive a oportunidade agora, né, recentemente, aí tem 8 meses que eu tive a oportunidade de trabalhar numa academy school, né, em Celebration, que é uma academia de futebol do Orlando City, né? Eu faço um trabalho voluntário juntamente com as crianças de 3 até 17 anos, né, em 3 períodos diferentes, e passando a nossa experiência, né, como jogador, como atleta, passando um pouquinho do que acontecia dentro do campo, os trabalhos do campo, né, a nossa vivência, o que acontecia, contando história para os jogadores. Renato, eu não sei se você está vendo aí, mas a gente está mostrando os seus gols, mas cada golaço, viu, velho? Pois é, Neto, aí são gols, né, de grande importância para mim. É que, Neto, eu como você, talvez, não sei você, mas eu sou um cara que eu tive pouca mídia, né, na verdade. Né? Verdade. Eu não fui muito, assim, a minha mídia não era tão grande assim pelo fato de não ser um jogador polêmico. Eu sempre fui um jogador na minha, claro que dentro de campo a gente sempre se transforma num personagem, tem que criar esse personagem de campo, né? Só que a minha mídia lá de fora nunca foi forte, nunca fiz questão de ter essa mídia forte fora do campo. Tinha a minha assessoria, né?
tem uns números aí para comprovar até hoje, aí, em números de falta, em números de jogos, em números de gols que eu tenho pelo Flamengo, aí, depois que eu saí do Flamengo em 2013. Então, se passou um período muito longo para ninguém passar a minha marca, né? Por mais que jogadores de qualidade que chegaram aí e não conseguiram passar a minha marca. E aí tem 25 gols aí, só acho que talvez depois do Zico aí, só eu que tenho 25 gols de falta, né? Então, assim, é uma marca muito grande, eu sinto orgulho disso aí e fico muito feliz, né, por ter feito esses gols aí, que eu passei uma época, Neto, no Flamengo, uma época difícil, uma época que o Flamengo não tinha dinheiro, não tinha campo para treinar, às vezes, né, para jogar, jogava no campo de arquibancada. Você deve ter passado a mesma situação, né, se fazendo de vítima, mas quando se trata de Flamengo, a gente sabe que o Flamengo é do céu ao inferno, né? Então a cobrança era muito grande para os resultados e a gente naquela época não tinha recurso. Mas aí, graças a Deus, eu consegui fazer muita coisa boa aí para poder ser lembrado até hoje. Isso é Nossa Senhora, que por sinal, acho que você é o primeiro, né? Porque o Zico é o concurso, né? Você não pode botar o Zico, você igual, é o primeiro. Igual o Pepe fazia com o Pelé, fala com o Pelé. O Pelé não conta. O Pelé não conta, eu sou o maior artilheiro, é o seu Pepe. A pergunta para o Renato, que está lá junto com a gente, com esse museu maravilhoso dele, de todos os times que ele jogou, a pergunta do Alex Miller e do Vitor Guedes. Legal, Renato, prazer falar com você. A gente teve algum tempo de convívio também no dia a dia, porque eu, como repórter, trabalhava na Rádio Bandeirantes e cobria o Corinthians diariamente no Parque São Jorge. E a gente fez várias entrevistas, a gente conversava bastante. E o Renato sempre foi um cara desse jeito que ele falou. Um cara mais pacato, um cara quietão, mais quieto, né? Mais quietão. Tipo Rivaldo. Tipo Rivaldo. E jogava muita bola. Pelo amor de Deus. Um cara eficiente, né? Um cara de grupo e que muitas vezes decidia jogos importantes. E, Renato, eu queria saber o seguinte. Você que está aí nos Estados Unidos... como é que você enxerga a evolução do futebol norte-americano? Você acha que os Estados Unidos, que têm dinheiro reconhecidamente, né, para fazer o que eles quiserem, você acha que vai se formar ainda uma grande liga? Os Estados Unidos podem ser ainda uma grande potência, inclusive para levar grandes craques do mundo e rivalizar, por exemplo, com a Europa, ser realmente um grande centro do futebol mundial? Ou vai ficar mais ou menos por isso, do jeito que está? Alex Miller, é um prazer estar falando com você aí. Me entrevistou várias vezes, né? Me xingou muito, viu, Neto, Alex? Alex, você cornetava nós pra caramba. Que isso. Tô brincando. Mas até respondendo a pergunta que o Veloso tinha feito também em relação às mulheres aqui, né? E colocando dentro da sua pergunta. Futebol dos Estados Unidos tem uma grande potência em relação ao futebol, né? Mas eu acho que a potência que eles têm é muito mais no futebol feminino. Futebol feminino, assim... É grandioso, né, o investimento do futebol feminino em todas as escolas, em todos os clubes que tem aqui, né, o investimento é muito grande. Você vê muitas meninas jogando, né, inclusive lá onde eu faço parte do trabalho voluntário, tem 2 equipes femininas jogando, treinando, fazendo trabalho. Então você vê que o futebol feminino aqui é muito mais valorizado. O futebol masculino já é um pouquinho diferente. O futebol masculino ele compete muito com basquete, com beisebol, né? E as pessoas aqui nos Estados Unidos estão acostumadas a mais ver o futebol, o basquete, o beisebol, o golfe, outros esportes, melhor que o futebol masculino. Aqui eles pensam muito em evoluir, claro, tem a Copa para acontecer aqui, né? Mas eu acho que falta muita coisa. O pensamento deles é diferente do nosso, né? Em termos de marketing, em termos de produção. A gente vê que aqui o mercado, eles não têm categoria de base, é muito difícil ter categoria de base para poder formar um atleta, para ser vendido, para poder ganhar esse corpo, ganhar esse nome dentro do mercado. Então fica um pouquinho mais difícil, né? A liga é diferente da Liga do Brasil, né? É uma liga que se paga um pacote, né? E são 3 jogadores que nesse pacote que podem ganhar um pouquinho acima. Então, essa liga ela nunca desenvolve um trabalho grandioso de marca, de marca para poder crescer, né? Então, assim, é um pouquinho difícil. Eu acredito que com a Copa vindo para cá, as coisas acabam melhorando. Condições climáticas, condições de campo, condições de trabalho, tem muita, né? É só querer produzir um pouquinho e evoluir que as coisas acontecem.
Vitor Guedes, que por sinal, outro dia eu estava conversando com o Ricardo da Adidas, que é nosso amigo, aí ele me perguntou assim, Neto, você sabe o lugar que mais vende chuteira no mundo? Eu falei, na China. Ele falou, não. Eu falei, no Brasil? Ele falou, não. É nos Estados Unidos, por causa do futebol feminino. Vende para os dois, né? Vende para os dois. E se você colocar que o futebol feminino é muito forte. É muito forte nos Estados Unidos. O masculino já não é, por causa daquilo que o Renato disse. Mas é o lugar que mais vende chuteira no mundo. Tênis Society é tudo nos Estados Unidos, que vende para os dois. E as meninas jogam. Que é onde eu moro lá, onde eu tenho casa lá, que é perto da casa do Renato, que um dia eu estava passeando lá e ele estava... que eu tive que parar o carro, né? Porque ele estava atravessando com mais 2 amigos. E lá você tem que parar o carro. Não é o carro. Aí a hora que ele passou, ele que foi... falei, aí ele olhou e falou, Neto! Eu falei, fala, Renato. E aí daí a gente trocou figurinha, jogamos bola junto lá. E é muito legal saber que o Clebão tá lá também. Clebão, Rivaldo. Que o Rivaldo tá lá, que o Renato tá lá. Doni mora nos Estados Unidos, né? O Doni também tá muito bem. Tá chegando agora aí também o Pato, hein? O Pato tá chegando aí, né? Vamos ver se... Agora vai o futebol americano. Agora vai virar uma potência. Pergunta pro Renato, que é o monstro sagrado, meu querido Vitor Guedes. Boa noite pro Renato, prazer falar com o Renato. Eu fui setorista, né, porque ele jogou no Corinthians. E o Renato falou que ele era meio tímido e tal. Ele era tímido, mas tinha uma coisa do Renato que eu gostava. Quando ele